Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos, radialista desta sexta-feira, porque sextou, né, gente? Hoje é dia 8 de março de 2024, dia das bonitonas, dia internacional da mulher. A mulherada que assiste sempre a gente aqui, beijo no coração. Na verdade, o dia da mulher é todos os dias, né? Cá pra nós, é ou não é? Todos os dias é o dia da mulher, rapaz, pois é. Mas hoje, né? Hoje é a data especial que foi escolhida aí no calendário para homenagear essas mulheres guerreiras de todo o nosso Brasil. Então, ó, um beijão no coração de todas vocês. Mandar um beijo aqui também para minha esposa Lindiná, né? O amor da minha vida. Minha sobrinha Crislane também. A minha irmã Laís, né? Pois é, rapaz. E as mulheres da minha vida também que já partiram para um outro plano, né? A minha vovó Josina e também a Maria do Carmo, né? Que já não está nesse plano mais, já não estão nesse plano mais com a gente. Mas beijo no coração, onde elas estiverem, com certeza está ouvindo o que a gente está falando aqui, né? Pois é, homenagem então a vocês, mulheres, as mulheres da minha vida também. Muita coisa boa para vocês, muita coisa boa mesmo para vocês. As mulheres já conquistaram o mundo, gente. Já conquistaram o mundo, né? Esse negócio de falar, a mulher vai conquistar o mundo, não. Eu acho que a gente tem que mudar essa frase aí. As mulheres já conquistaram o mundo. Hoje é sexta-feira, então, Dia Internacional da Mulher e dia também da gente fechar aqui a semana de vídeos do canal Cristiano Santos, radialista. A gente começa com esse nosso vídeo aqui de meio-dia, né, pra gente falar aí de futebol, falar de esporte, pra você que tá ligado com a gente, falar das coisas do meio de semana esportivo e também já antecipar, né, o que vai acontecer no final de semana no esporte e no futebol no Brasil e também no mundo. Entre as nossas informações desta sexta-feira, vamos analisar a classificação do Vasco da Gama. Meu amigo, que sufoco danado, rapaz. Quase o Vasco fica pelo caminho de novo, né? Na segunda fase da Copa do Brasil. Meu Deus do céu, rapaz. O Água Santa fez milagre a favor dele e fez milagre também contra ele, né, rapaz? Já a gente fala e analisa esse confronto. O Bahia fecha a janela de contratações com investimento de 50 milhões de reais. Recorde e reforços de peso. Já a gente traz esses detalhes para vocês. No Corinthians encerra a janela com 11 reforços e quase 120 milhões de reais investidos. Pois é, um clube que está devendo passa de 1 bilhão de reais, né, rapaz? Fez 129 milhões de investimentos em jogadores nessa primeira janela. No Fluminense tem 3 desfalques importantes para enfrentar o Flamengo na semifinal do Carioca amanhã. Pois é, o jogo de ida aí de uma das semifinais do Cariocão 2024. Palmeiras acerta 10 renovações e tem só 3 jogadores que podem encaminhar saída a partir de julho. É o Verdão, né, rapaz? O Palmeiras que já tem um time consolidado, né? Já tem uma base feita, não precisa sair no mercado e contratar 10, 15, 20 jogadores. O Palmeiras precisa, quando contrata, né? Quando precisa contratar, contrata pontualmente. Juliano faz trabalho extenso para tratar lesão e deve retornar ao Santos nas quartas de final do Paulistão. São Paulo, o clássico entre São Paulo e Palmeiras, meu amigo, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, continua rendendo, né? A Federação Paulista de Futebol diz que árbitro errou ao não expulsar Rios e não marcar pênalti em Luciano. Já a gente traz para você que está ligado com a gente. Fernando, que jogava no futebol espanhol, é apresentado pelo Inter e explica a saída repentina do Vila Nova. Gabigol treina à parte pelo 3º dia seguido no Flamengo e corre risco de ficar fora do Fla-Flu. E ainda, falar de Internacional, Inter anuncia também a contratação do volante Thiago Maia, ex-Flamengo. CBF divulga a tabela básica da Série C
2024. A gente conta tudo isso e um pouco mais já já para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Porções e bolos da Linde, Cristiano Santos, a voz que divulga você, e a nossa tradicional vinheta estão vindo aí. E a gente volta em seguida com essas informações e muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista e a gente começa esse nosso vídeo, né? Voltando aqui no canal Cristiano Santos Radialista para a gente começar a informar você, meu amigo e minha amiga que estão aí ouvindo e assistindo a gente. Primeiro deixa eu agradecer aqui o nosso querido e bom Deus, né? Por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estar aqui falando com você, né? Temos que agradecer, gente, temos que agradecer. Tem gente que agradece Deus só quando as coisas estão ruins, né? Quando tiver bom também, agradeça, gente, tá? Quando a coisa melhorar, agradeça nosso querido e bom Deus também, não esquece não, beleza? Então agradecer ao nosso querido e bom Deus e agradecer também a você que estão aqui no canal, nos dando aí a companhia e nos dando a audiência, curtindo os nossos vídeos, visualizando, enfim, comentando. Falando em comentar, vou até buscar para vocês aqui, que eu esqueci de separar, rapaz, mas vou buscar para vocês aqui. Eu trago no segundo bloco, melhor, né? Eu trago no segundo bloco, porque ontem eu percebi que cresceu a nossa família, né? E tem recado pra gente de Eunápolis. Estamos indo, né? Estamos indo longe, rapaz. E já já a gente manda alô para essa pessoa abençoada que nos mandou uma mensagem aí, comentou no nosso vídeo ontem, e já já eu mando um abração para você, tá bom? No segundo bloco aqui a gente manda esse abraço para você que tá ligado com a gente aí. A vocês que chegaram aí, eu percebi que aumentou, né, a nossa família. Vocês que chegaram, sejam todos bem-vindos à nossa família. E que bom que nossa família, cada dia que passa, cresce mais e mais e mais e mais. E eu fico muito feliz e agradecido pelo carinho de todo mundo, tá bom? Se você quiser que eu mande um alô para você, é só escrever aqui, ó, espacinho de comentários aqui para você escrever, mandar a sua mensagem, falar de onde você assiste a gente, né? De qual estado, de qual local que você assiste a gente, qual cidade, na verdade, né? Você assiste a gente, se é aqui de Brumado, da região, da Bahia, de todo o Brasil, qualquer lugar do Brasil que você assiste a gente, ou no mundo, né? Hoje, a internet, meu amigo, ela, né, vai em qualquer lugar desse planeta. Então, você pode, de repente, estar ouvindo a gente, assistindo a gente em outro país aí. A gente quer saber, né, onde você, que cidade você assiste a gente, que estado.
Belezinha? Deixa aqui nos comentários. Curta também esse nosso vídeo, que vai ajudar demais aqui na divulgação do nosso canal, tá bom? Compartilha aí com seus amigos nos seus grupos das suas redes sociais. Fala, ó, esse aí é o canal Cristiano Santos, radialista com muita informação. Porque quem gosta de informação, né? A primeira vez que passa aqui, passa aí, não passa, vem, né? No outro dia volta novamente e se inscreve no canal, porque são notícias para você que gosta de futebol, gosta de esporte, a gente leva informação para você. Para você que gosta das notícias do cotidiano, né? Das cidades, de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil, claro, a gente também deixa você muito bem informado por aqui, tá bom? Além de curtir, além de escrever aqui nesse espacinho de comentário aqui embaixo e compartilhar também o nosso vídeo, se inscreva no canal e se inscrevendo não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Por que é importante isso, Cristiano? Porque você se inscrevendo no canal e adicionando o sininho de notificações em todas, o YouTube vai sempre mandar uma mensagem para você avisando, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. E claro, né, você corre para cá para assistir e acompanhar os nossos vídeos, as nossas notícias e informações. Belezinha? Já então, no segundo bloco, a gente traz para você que está ligado com a gente traz aí a mensagem de um dos nossos familiares aqui do nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Pois é, vamos começar então a girar com as informações. Bahia fecha janela de contratações com investimento de 50 milhões de reais. Recorde e reforços de peso. Quem te viu, quem te vê, Bahia. No segundo ano, sob a gestão do Grupo City, o Bahia não teve volume, mas impacto nas primeiras contratações. Com cerca de 50 milhões de reais em investimento, o Tricolor acertou a chegada de 7 novos jogadores para a disputa da temporada, em lista encabeçada por Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre. Mais dos 7 reforços contratados, um ainda não chegou ao clube. A diretoria até já tem acertada a chegada do lateral esquerdo Iago Borducci, que está no futebol alemão, mas o jogador chega apenas no segundo semestre. Enquanto isso, Rogério Ceni tem improvisado atletas na posição. Casos de Luciano Juba, atacante, Rezende, volante e Cicinho, lateral direito. Especialistas da posição, Ryan está machucado e Caio Roque vem de longo período de inatividade por conta de lesão. A janela de transferências começou no dia 11 de janeiro e abrange negociações nacionais e internacionais para clubes das séries A e B do Brasileirão. Contudo, uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite contratações além deste prazo entre os dias 1º e 19 de abril. Neste caso, as equipes podem contratar apenas jogadores que foram inscritos em algum campeonato estadual no primeiro trimestre. A última janela vai do dia 10 de julho de 2024 a 2 de setembro também deste ano. Ao término dos períodos, jogadores sem contrato ainda podem assinar, mas somente caso tenham aí rescindido o último vínculo antes do fechamento de uma das janelas. Além destes cenários, a FIFA admite exceções para atletas que rescindiram contrato através da Lei Pelé, e situações incluídas em exceções determinadas pela FIFA no regulamento sobre o estatuto e a transferência de jogadores. Período para contratações. O primeiro período, como já disse para vocês aqui, de 11 de janeiro de 2024 até 7 de março de 2024 também, né? Ou seja, ontem acabou aí, era até 11h59, né, da noite. A janela esta de 1º de abril até 19 do mesmo mês. E o último período de 10 de julho de 2024 a 2 de setembro de 2024 também. Pois é, diante disso, o GE traz os detalhes das primeiras movimentações do Bahia em 2024, com cerca de 50 milhões de reais investidos na aquisição de novos jogadores. O Tricolor bateu recordes. A contratação de Caio Alexandre por 24,3 milhões de reais representou a maior compra da história do futebol nordestino. Ela superou
por pouco a de Jean Lucas, que também chegou nesta janela, mas por 24,2 milhões de reais. Durante a janela de transferências, o Bahia também aproveitou para exercer a compra do zagueiro David Duarte, que já estava no clube e pertencia ao Fluminense. Como posições reforçadas, o Bahia contratou atletas para a zaga, para o meio-campo e para o comando do ataque. O tricolor não trouxe goleiros, atacantes de beirada e também para a já citada lateral esquerda. Os reforços do Bahia, rapaz. Os goleiros não trouxe ninguém, os zagueiros trouxe o Vitor Cuesta, o lateral direito, o Santiago Arias, lateral esquerdo, Iago Borducci, que chega em julho. Os volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas. Os meias, trouxe o Everton Ribeiro, atacante de beirada, ainda não trouxe ninguém. E o centroavante, o Oscar Estupinhan. São as contratações do tricolor baiano. Claro que ainda tem aí essa possibilidade, como já dissemos aqui, de jogadores, né, que estão disputando os estaduais pelo Brasil. O Bahia pode, de repente, contratar mais alguém até o dia 1º, né? Até o dia 1º, quando abre uma outra possibilidade. Até o dia 1º de abril, quando abre outra possibilidade aí, que é a de contratar jogadores, né? Jogadores aí que estão disputando esse Paulistão, evidentemente. Jogadores que estão livres no mercado. De repente tem algum jogador livre no mercado, seu time do coração aí tá interessado, né? Aí, meu amigo, aí é só contratar o jogador, né? Só contratar o jogador, desculpa, só contratar o jogador se ele estiver livre no mercado, né? Não tem problema nenhum, desde que ele tenha rescindido o seu contrato, né? Antes do fechamento da janela de ontem. Se isso aconteceu, ele está livre no mercado e pode assinar com qualquer um outro clube. Pois é, mas o Bahia, pelas contratações e pelas que vai vir aí, bem diferente, muito diferente, pelo menos na teoria, né, do time que brigou para não cair para a Série B no ano passado. Corinthians encerra a janela com 11 reforços e quase 129 milhões investidos. Meu amigo, um time que deve mais de 1 bilhão de reais, gastou 129 milhões na janela de transferências. O Corinthians encerra a primeira janela de contratações da temporada com saldo considerado positivo internamente. Apesar dos problemas financeiros e de um início de gestão turbulenta, o Timão contratou 11 jogadores e gastou 128,5 milhões de reais, de acordo com números divulgados pelo clube. Agora, com Augusto Melo na presidência, o Corinthians começou a reformular o elenco. Neste primeiro momento, o entendimento era de que o clube precisava ser certeiro na busca por jogadores, né? Jogadores novos, com potencial de revenda e que se encaixassem na atual situação financeira. Sem um executivo de futebol nos primeiros meses de ação no mercado, o clube patinou em algumas negociações, perdeu Lucas Veríssimo e se viu preso na liberação de Rodrigo Carro, principal contratação do ano e que demorou mais de um mês para fazer sua estreia. Pois é, ao todo foram 13 jogadores que deixaram o clube, incluindo Lucas Veríssimo e Matias Rojas e outros 11 contratados, levando em consideração o lateral esquerdo Hugo, que acertou ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves. Com folha salarial na casa dos 20 milhões mensais, o Corinthians ainda precisou investir quase 129 milhões na compra de direitos econômicos de 6 jogadores. É importante ressaltar que o montante será pago de forma parcelada, variando de acordo para acordo. Outro ponto que ajuda a ilustrar o momento financeiro vivido pelo Corinthians, apesar do alto investimento nas contratações, foi o perfil de jogadores trazidos por meio de oportunidades de negócio. 4 atletas chegaram sem custos ao clube: os laterais Hugo e Diego Palácios, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Igor Coronado. As luvas dos jogadores foram diluídas ao longo dos respectivos contratos, amenizando o impacto de uma compra direta. Por exemplo,
Então, quanto cada reforço custou aos cofres do Corinthians em 2024? Vamos lá então. O Hugo chegou sem custos, o Gustavo Henrique também sem custos, o Diego Palacios sem custos, o Igor Coronado sem custos, mas recebendo aí nos primeiros meses, dizem que nos primeiros 6 meses do contrato aí com o Igor Coronado, né? O time do Corinthians vai pagar mais de 2 milhões de salário aí para o jogador, né, rapaz? Ranieri chegou por 13,3 milhões de reais, Félix Torres 31 milhões de reais, Rodrigo Garro 35 milhões de reais, Pedro Raul 25 milhões de reais, Matheus França 21,3 milhões de reais, Pedro Henrique 2,9 milhões de reais, Kaká empréstimo total 128,5 milhões de reais. Rapaz, é o Corinthians que tinha que fazer uma reformulação mesmo, né? Não tinha jeito. Só que para um time que está muito, com uma situação financeira muito complicada, sinceramente, não sei, cara. Não sei se isso é o mais correto. Mas não sou eu que assino, ou o torcedor do Corinthians que assina, né? É quem está lá na gestão. Eu vejo o torcedor corintiano tendo uma paciência nesse início de gestão, né, do novo presidente, e tem que ter mesmo, né, até porque o cara começou a trabalhar agora, tem que ter mesmo, mas ele já fez algumas besteiras aí que preocupa, né, rapaz? Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Fala do Fluminense, porque amanhã tem Flamengo e Fluminense, o jogo de ida, né, da semifinal, de uma das semifinais aí do Cariocão, e o Fluminense tem 3 desfalques importantes para enfrentar o Flamengo na semifinal, na verdade, na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense terá pelo menos 3 desfalques importantes para enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Com a lesão de Samuel Xavier constatada na última quarta-feira, o Flu perde o lateral direito titular para o jogo. Suspenso por ter sido expulso contra o Botafogo no último domingo, André também não estará na partida. Douglas Costa também se lesionou no clássico contra o Alvinegro e não estará no jogo. Douglas Costa, um dos reforços para a temporada e que sofreu uma lesão no músculo anterior de coxa direita no jogo contra o Botafogo. O jogador vinha de uma crescente e foi peça importante contra a LDU na semana passada. Desde o início da temporada, o Fluminense ainda não deu sequência para o time titular, seja por lesões, planejamento e agora por suspensão. A equipe começou o ano utilizando um time formado por garotos, enquanto os titulares estavam de férias. Depois que os titulares começaram a jogar, o Fluminense só utilizou todo o time considerado titular contra a LDU no jogo da volta da Recopa, em que ficou com o título. O jogo marcou a estreia de Samuel Xavier na temporada. O lateral ficou de fora até então por ter sentido dores no joelho. Guga vinha jogando no lugar dele. Time considerado titular do Fluminense: Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André Martinelli, Ganso, Keno, Arias e Germancano. No último domingo contra o Botafogo, boa parte dos titulares foi preservada por conta do desgaste de jogos contra a LDU. Diniz vem utilizando a base titular que conquistou a Conmebol Libertadores no ano passado. A única mudança foi a entrada de Thiago Santos na zaga, no lugar de Nino, que foi vendido ao Zenit da Rússia. O Fluminense enfrenta o Flamengo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca às 21 horas no horário de Brasília, no Maracanã. A partida de volta está marcada para o outro domingo, com mando do rival, sem horário definido. Por ter se classificado em quarto, o Flu não tem a vantagem de se classificar caso a soma dos resultados seja igual. Ou seja, o Fluminense vai ter que correr atrás, né, rapaz? Para recuperar, para ir para a segunda partida, né, com alguma vantagem, ou então a vantagem mínima do Flamengo, né? Porque se o Flamengo, por exemplo, ganha de 2-0, placar 2-0, o Flamengo pode perder até por 2-0, 2 gols de diferença no próximo jogo, no jogo decisivo, que mesmo assim se classifica para a decisão do estadual do Rio de Janeiro. Então esse jogo é de alto risco mesmo
para a equipe do Fluminense. O Flamengo já entra aí com o direito do empate. Falar do Vasco da Gama, Vasco passa de fase com 20 minutos de bom futebol e o restante de sufoco, menino. O Vasco enganou um monte de gente quando abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo e colocou o Água Santa contra as cordas no início do jogo realizado em São Januário. Aos 15, o placar já apontava 2-0. Parecia que a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil seria alcançada sem sustos. Só parecia, viu, gente? Ninguém foi mais preciso para explicar o que aconteceu daí em diante, em especial depois do intervalo, do que Emiliano Dias. Abre aspas, fizemos um segundo tempo horrível, fecha aspas. O Vasco freou o ímpeto, deixou o Água Santa jogar e acenou com a desgraça. Com o gol da virada aos 42 minutos, dando toque de crueldade a um roteiro melancólico. A boa notícia da noite é que o Vasco não se deu por vencido e teve cabeça fria para buscar o empate, que pode ser considerado um grande avanço em comparação com tempos ou temporadas recentes. O Vasco de Ramon Dias causa essa impressão. O gol salvador saiu dos pés de Payet, o jogador mais decisivo da equipe em 2024, e morreu na cabeça de Lucas Piton, o mais regular desde o ano passado. Nos pênaltis, Payet, Lucas Piton, Sforza e Verratti foram impecáveis. E o goleiro Léo Jardim fez sua parte, virou herói, mesmo tendo passado a madrugada em claro, acompanhando o nascimento da filha. E foi dessa forma, com 20 minutos de bom futebol e o restante de sufoco, que o Vasco passou de fase finalmente na Copa do Brasil. Pressão e golaço. Mais uma vez a instituição Gol Cedo em São Januário ajudou o Vasco a trazer a torcida para si e transformar o estádio em um caldeirão. Galdames, o volante chileno que adora pisar na área, aproveitou o rebote do chute de Payet para abrir o placar. Não vou contar a história desse jogo agora, porque a gente vai falar de Copa do Brasil no segundo bloco, né? Mas o Vasco pagou para ver e quase se complica, né, gente? Porque o Vasco tem demonstrado um bom futebol do meio de campo para frente. Claro que a zaga ontem tomou 3 gols, tudo bem, mas vinha também, né? Muito boa a zaga do Vasco, tirando esse jogo do Água Santa que tomou 3 gols. Mas assim, gente, tá 2-0, faz 3-0, 4-0, mata o jogo. Não é exagero quando alguém fala assim, 2-0 é um placar perigoso. E é. Por quê? 2-0, para quem tá ganhando, é joia, beleza. Mas, achou a oportunidade de fazer 3, faça. Porque quando o adversário, você tá ganhando de 2-0, o adversário diminui, meu amigo, aí dá uma doideira na cabeça do jogador, né? Foi o que aconteceu com o Vasco ontem. Final, os últimos segundos do primeiro tempo, o Vasco tomou o gol. E aí no segundo tempo foi um sufoco danado e o Vasco tomou a virada, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Já já a gente fala mais desse jogo. Palmeiras acerta 10 renovações e tem só 3 jogadores que podem encaminhar saída a partir de julho. A renovação do zagueiro Luan, anunciada na última quarta-feira, foi a 10ª do Palmeiras desde o fim do ano passado, mantendo a política de fazer estes movimentos com antecedência. O clube tem apenas 3 jogadores que podem assinar um pré-contrato com novas equipes a partir de julho. O lateral direito Mike e Luan tinham vínculos que venciam em dezembro, mas renovaram. Os únicos com contrato encerrando ao fim deste ano são o goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Marcos Rocha, que vem negociando a cada temporada, além do atacante Breno Lopes. Pois é, o atacante chegou a ter o interesse do Vasco no início do ano e o Palmeiras estava aberto a uma possível negociação, mas não recebeu proposta. Caso queira, Breno pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato com outras equipes, assim como Lomba e Rocha. Lázaro, último reforço apresentado pelo clube, está emprestado até o fim de dezembro, mas há uma cláusula do acordo com o Almeria, da Espanha, em que o Verdão pode renovar o acordo por mais 6 meses, pagando 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais. A decisão de contratar em menor número
e investir mais na manutenção do elenco multicampeão sob o comando de Abel Ferreira é parte da filosofia do Departamento de Futebol Alviverde. As renovações para 2024 no Verdão: Marcelo Lomba, de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2024. O Everton, de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 2026. Marcos Rocha, de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2024. Mike, de 31 de dezembro de 2024 para 31 de dezembro de 2025. Murilo, de 31 de dezembro de 2026 para 31 de dezembro de 2027. Luan, de 31 de dezembro de 2024 para 31 de dezembro de 2025. Gabriel Menino, de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 2027. Zé Rafael, de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 2026. Richard Rios, de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 2026. Abel Ferreira, de 31 de dezembro de 2024 para 31 de dezembro de 2025. O clube entende que assim ganha mais segurança diante de jogadores e técnico que podem ser assediados pelo mercado internacional, além de valorizar quem ainda vem dando retorno técnico. A interpretação dentro da academia de futebol é de que os atletas ainda entregam alto rendimento e respondem à expectativa criada com as taças recentes. Pois é, por isso, escolhe-se fazer contratos melhores e mais longos com quem está no Verdão, em vez de ter um mercado com mais chegadas. Esta é também uma forma de valorização a jogadores que já receberam propostas para sair e a direção decidiu manter. Casos de Gustavo Gomes, Piquerez e o Zé Rafael. Em alguns acordos, há gatilhos com a possibilidade de acionar a renovação, como foi o caso de Richard Rios recentemente. A diretoria do Palmeiras segue discutindo novos acordos com os alicerces do grupo, já que não pretende negociar seus principais nomes nesta temporada. No caso de Abel, o Verdão garantiu a presença do treinador ao menos até o novo Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem. Mas a presidente Leila Pereira já disse que, caso seja reeleita no fim deste ano, vai oferecer um contrato até o fim de 2027 ao técnico do Verdão. Pois é, rapaz, é o Palmeiras, o Verdão, o Verdão, o Palmeiras, né, rapaz? Palmeiras aí que, assim, isso é um time organizado, né, gente? O nome disso é time organizado. Porque em vez de você ir no mercado e trazer 10 jogadores, por exemplo, 15 jogadores, primeiro você renova com jogadores que estão que deram certo no Palmeiras, né? Os titulares absolutos do Palmeiras, os que normalmente entram, jogadores que estão sendo muito importantes. Você renova com esses jogadores, que isso é uma forma de reforçar o time, manter os mesmos, né, na equipe ano por ano. Você renova por 2, 3 anos com jogadores, até porque esses jogadores que renovaram o contrato aí são jogadores novos, né? Jogadores que sempre estão sendo sediados, seja no mercado brasileiro ou no mercado internacional. Vamos falar do Santos. Juliano, rapaz, faz trabalho extenso para tratar lesão e deve voltar ao Santos nas quartas de final do Paulistão. O meia Juliano do Santos deve retornar aos gramados apenas nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogador realiza tratamento para dores na panturrilha direita e deve ser incorporado novamente aos treinos nos próximos dias. Sem ter feito nenhum treinamento com o restante do elenco nesta semana, o meia será preservado e ficará fora do time mais uma vez neste fim de semana, em duelo contra a Inter de Limeira, sábado às 18 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro, no encerramento da fase de grupos do Paulistão. Com isso, Juliano fechará a fase de grupos com apenas 2 partidas completas e dono de 2 gols e 1 assistência contra o Palmeiras na terceira rodada. Foi usado por 12 minutos na etapa final, até sofrer uma lesão na panturrilha direita.
Pois é, de acordo aí com o Santos, após avaliação criteriosa, optou-se em realizar um programa mais extenso de tratamento, voltando-se ao reequilíbrio da musculatura regional, depois que ele voltou a sentir dores no mesmo segmento da perna, que se lesionou já na fase final do tratamento. O meia chegou a voltar a treinar com o grupo, antes dos sintomas de dores musculares. Juliano chegou a se concentrar com o elenco para o duelo contra o São Bernardo no Morumbis e esteve com os companheiros no vestiário, mas acabou fora até no banco de reservas. Ainda segundo divulgado pelo clube, o atleta encontra-se bem, executando praticamente todos os movimentos durante os trabalhos na academia e em vias de ir a campo para iniciar o tratamento no gramado do CT Rei Pelé. O meia é visto como a principal contratação da temporada até aqui e, de fato, nos primeiros jogos dos quais participou, assumiu o protagonismo em campo. A lesão, porém, jogou um balde de água fria nos planos da comissão técnica, que ainda não encontrou no elenco um substituto à altura. É o grande Juliano, né, rapaz? Ou Juliano, que chegou no Santos, parece que já jogava há muito tempo no Santos, né? Chegou, assumiu ali a responsabilidade como grande contratação, né? Pois é, rapaz, grande Juliano. É o Peixe que já saiu a tabela aí do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Peixe tem a obrigação de voltar para o seu lugar de direito, rapaz, que é a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada que vem. O clássico entre São Paulo e Palmeiras continua rendendo, né, rapaz? Continua rendendo e muito nos bastidores. Federação Paulista de Futebol diz que árbitro errou ao não expulsar Rios e não marcar pênalti em Luciano. A Federação Paulista de Futebol enviou na última quinta-feira, mais conhecida como ontem, ao São Paulo, um documento no qual dá razão ao clube por 2 das 3 reclamações feitas em relação a lances do clássico contra o Palmeiras no último domingo. A partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista no Morumbis terminou empatada por 1-1. De acordo com o documento assinado por Sérgio Correia, do Departamento de Relacionamento com a Arbitragem, o volante Richard Rios, do Palmeiras, deveria ter sido expulso pelo árbitro Matheus Delgado Candassan pela falta em Pablo Maia, do São Paulo, e o pênalti em Luciano no segundo tempo deveria ter sido marcado. Em contrapartida, a federação concorda com a penalidade marcada em cima do zagueiro Murilo, após choque com o goleiro Rafael. Sobre a possível expulsão de Rios, o filiado tem razão. O jogador 27, Richard Rios Montoya, da equipe visitante, poderia e deveria receber cartão vermelho por jogo brusco grave. Sobre o pênalti em Luciano, o filiado tem razão também. O fato é que existe a evidência do choque por trás que tolheu o movimento do atacante. Portanto, uma falta imprudente foi cometida pelo defensor dentro da área. A decisão técnica é pela penalidade, sem necessidade de punição disciplinar. Sobre o pênalti em Murilo, o filiado não tem razão. A figura acima demonstra que a visão do árbitro central para decidir com convicção em campo é baixa. Se a partida tivesse sido jogada entre 1914 e 2018, com certeza a decisão de seguir o jogo seria debatida, mas a decisão de campo aceita. Mas a partir da tecnologia, temos que mudar a chave e ter a compreensão que estamos com imagens que levam a um maior número de acertos que outrora. Pois é, o São Paulo ainda solicitou que Matheus Delgado Candassan não apite mais partidas do time. No documento, Correia diz que a decisão só pode ser tomada pela comissão de arbitragem. Segundo a FPF, o parecer assinado por Sérgio Correia não representa necessariamente a opinião da comissão de arbitragem da entidade. O clássico do último domingo terminou muito quente. O São Paulo, insatisfeito com o tratamento que alega receber no Allianz Parque, não disponibilizou a sala de imprensa no Morumbis para o técnico Abel Ferreira do Palmeiras conceder sua entrevista coletiva, que teria de ser realizada na zona mista do estádio. Os dois times também entraram em conflito no corredor que liga os vestiários do Morumbis.
Por causa aí dos lances polêmicos do clássico, jogadores e dirigentes do São Paulo protagonizaram reclamações duras com a arbitragem, enquanto membros da comissão técnica do Palmeiras foram flagrados rindo do episódio. Diretor de futebol tricolor, Carlos Belmonte, foi filmado se dirigindo ao técnico Abel Ferreira como português de M, 3 pontinhos. É o clássico, né, rapaz? Eu ainda continuo com a minha opinião. Claro que todo mundo tem a sua. A comissão de arbitragem também, né? Evidentemente. Mas eu continuo achando que não foi pênalti no jogador do São Paulo, Luciano, não. Sinceramente, não é um toque que o impede de jogar, como disse aqui a nota, né? Mas respeito aí a visão da comissão, da comissão lá que comanda, né, o futebol paulista. Fernando é apresentado pelo Inter e explica a saída repentina do Vila Nova. O Fernando foi apresentado pelo Internacional na tarde de ontem, quinta-feira, na sala de conferências do Internacional, né, rapaz, do estádio do Beira-Rio. O jogador de 36 anos explicou a saída repentina do Vila Nova e disse ter visto uma grande oportunidade de seguir a carreira jogando em alto nível no Beira-Rio. O volante foi apresentado pelo presidente com o sono antigo do Clube Gaúcho, Alessandro Barcelos, ao lado do vice de futebol Felipe Becker. Entregou a camisa número 5 ao jogador e a carteirinha de sócio 136 mil do clube. Com passagens marcantes por grandes clubes da Europa, Fernando agradeceu a forma humana como foi tratado e insistência da direção em tê-lo em Porto Alegre. Além disso, apresentou os motivos pelos quais deixou Vila Nova, clube do coração, após um período muito curto. O Inter me procurou em 2021, eu acabei renovando com Vila, com Sevilha, mas foi o clube que tentou me trazer para cá. Mas o Sevilha quis renovar o contrato e eu segui lá mais 1 ano e meio, explicou. A gente vinha falando há muito tempo. Quando surgiu essa situação de chegar em Goiânia, estava quase certo para vir para cá. Vendo a situação da minha família, decidi ficar por lá e tive a oportunidade de jogar no Vila, meu clube do coração. Foi muito bom, foram 6 jogos espetaculares. Foi um mês que eu pude ajudar bastante minha família. Eu fiquei feliz com o Inter pela forma humana que me trataram e ficou esse sentimento. Os caras são muito educados, pessoas de alto nível. Me mandaram mensagem dizendo primeiro é a família. A partir do momento que eu decidi que estava pronto, eu falei com minha família, que me deu muito apoio. Minha decisão passou por aí e hoje eu estou feliz, completou. Questionado sobre características e posicionamento, o volante disse ter boa capacidade defensiva e se colocou à disposição para atuar como zagueiro. Rasgou elogios ao ex-companheiro Lúcio Gonzalez, auxiliar de Kudê, e ao técnico Pepe Guardiola, com quem trabalhou no Manchester City. Sempre fui um jogador caracterizado por defender bem, por ajudar os zagueiros a não tomar gol. O último clube que eu joguei na Espanha, o Sevilha, a gente ficou na história do clube por defender bem, por passar muitos jogos sem tomar gol. Eu acho que ofensivamente o Inter tem muito bons jogadores, ataca muito bem, e depois a gente precisa melhorar essa parte defensiva, disse o novo contratado Fernando. Fernando que esteve também cotado para ir para o Vasco, né? E outros clubes do futebol brasileiro. Pois é, acabou indo pro Vila, depois de estar quase tudo certo com o Internacional, e depois foi pro Inter, né? Que coisa, rapaz. Mas boa sorte aí pro Fernando, né? Falar do Mengão, o Gabigol treina a parte pelo 3º dia seguido no Flamengo e corre risco de ficar fora do Fla-Flu. Fora do jogo que deu ao Flamengo sua 24ª Taça Guanabara. Pois é, o Gabigol, né, rapaz, segue como dúvida para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, marcada para amanhã, sábado, às 21 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, contra o Fluminense. Apesar de perder a titularidade desde o fim do ano passado, o atacante vinha sempre entrando nos jogos com Tite e tem 2 gols em 2024. Embora já esteja treinando em campo após um problema muscular, o camisa 10 ainda está em fase de transição e pelo 3º dia seguido trabalhou a parte do elenco. A atividade da última sexta-feira, ou desta sexta-feira, será decisiva para saber se o atacante vai ou não para o clássico contra o time que é a sua maior vítima pelo Flamengo. São 11 gols em cima do Fluminense.
reserva da lateral direita, Wesley vive situação parecida e nem foi a campo nesta quinta-feira, ou seja, ontem. Em relação ao time que venceu o Madureira por 3-0 no último sábado, Léo Pereira, autor do terceiro gol, e Everton Cebolinha voltam ao time titular. Na lateral esquerda, há disputa entre Vinha e Ayrton Lucas. Terceiro reforço do Flamengo para 2024, Léo Ortiz teve o seu segundo dia de trabalhos no Ninho do Urubu e treinou pela primeira vez com o grupo na última quinta-feira. O zagueiro já está, na verdade, regularizado e apto para estrear com a camisa rubro-negra, mas a decisão de relacioná-lo já para esse Fla-Flu, né, vai depender, evidentemente, do técnico Tite. É o Flamengo, rapaz, e o Gabigol, né, rapaz? Gabigol, meu amigo, Gabigol precisa de novos ares, gente, né? Gabigol precisa de novos ares, sinceramente, isso já ficou bem claro. Claro que agora ele tá com um problema né, machucado, mas, cara, sei não, vamos esperar, né? Mas Gabigol, acho que já, né, ele tem que pular essa página da vida dele, na minha opinião. Voltar a falar do Internacional, o Inter anuncia a contratação do volante Thiago Maia, ex-Flamengo. O Inter acertou a contratação de Thiago Maia na última quinta-feira, ou seja, ontem, último dia da janela de transferências. A negociação foi concretizada por empréstimo até o fim de 2024. Flamengo e Lille chegaram a um acordo em relação à divisão dos percentuais e abriram caminho para a transferência do volante ao Beira-Rio, que tem acerto para efetivar a compra ao final do período. O Clube Gaúcho iniciou o anúncio, na verdade, o Clube Gaúcho, né, iniciou o anúncio no fim da tarde de ontem, né? O meio-campista é o 10º reforço colorado e assinou o contrato por 3 anos, até dezembro de 2026. O Colorado tem os termos acertados para comprar 50% dos direitos do jogador por 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais. A qualquer momento do vínculo. O volante já foi regularizado no boletim informativo diário da CBF. O Flamengo receberá 2,85 milhões de euros, 15,4 milhões de reais e manterá 25% dos direitos econômicos. O Lille levará 1,15 milhão de euros, 6,2 milhões de reais e ficará com o mesmo percentual dos rubro-negros. Inter e Thiago Maia tinham um acordo engatilhado desde janeiro. A insistência de Eduardo Cudê e o projeto apresentado pelo Departamento de Futebol foram determinantes na decisão do atleta de trocar o Rio de Janeiro pelo Rio Grande do Sul. Fora dos planos do técnico Tite, o atleta realiza atividade separado do elenco do Flamengo há cerca de um mês. Os exercícios na academia e o aquecimento no campo eram os momentos que ainda dividia com os ex-companheiros. Os relatos na Gávea revelam um alto nível de profissionalismo do jogador. O Inter está montando um time muito bom, né, gente? O Inter está montando um time muito bom, candidato fortíssimo aí a ganhar os títulos que vai disputar aí, né? Copa Sul-Americana, disputar também Copa do Brasil, vai disputar Campeonato Brasileiro, né? Pois é, rapaz. Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Brasileirão. Forte candidato aí, tá se reforçando para isso, né? CBF divulga a tabela básica da Série C 2024. A CBF divulgou ontem, quinta-feira, a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. A competição tem início no dia 20 de abril, com a primeira fase se estendendo até o dia 25 de agosto. Assim como nas últimas edições, os 8 primeiros colocados se classificam para a segunda fase e serão divididos em 2 grupos de 4. O grupo B será composto pela primeira, quarta, quinta e oitavo colocados, enquanto no grupo C ficam o segundo, terceiro, sexto e sétimo. Os 2 primeiros de cada chave sobem para a Série C. Já a final será realizada entre o primeiro colocado do grupo B contra o primeiro colocado do grupo C. A tabela então de jogos aí da primeira rodada pode ser de 20 e 22, né? 20, 21
e 22 de abril. 20, 21 e 22 de abril são as datas aí base, né? Tombense contra o São José do Rio Grande do Sul, Confiança contra o Londrina, Náutico contra o São Bernardo, Remo contra o Volta Redonda, Caxias contra o Atlético de Minas, Floresta do Ceará contra o Botafogo da Paraíba, Figueirense contra o Ferroviário do Ceará, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o CSA, Ferroviária de São Paulo contra o ABC e Aparecidense de Goiás contra o Sampaio Correia. São jogos aí da primeira rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Claro que a gente, como sempre, vai acompanhar e vai trazer tudo para você durante a temporada 2024. Voltar a falar do Palmeiras, porque Palmeiras rescinde com o lateral esquerdo Jorge. O Palmeiras anunciou a rescisão de contrato com o lateral esquerdo Jorge na última quinta-feira, mais conhecida como ontem. O jogador estava aí emprestado, né, ao Santos, que preferiu não continuar com ele para o restante da temporada. A rescisão foi consumada antes do fechamento da janela para que o atleta pudesse ficar livre para encontrar outro clube. Com o acordo, o Verdão diminui o gasto que teria com ele, uma vez que Jorge abriu mão aí de parte do valor a que teria direito. Pois é, o contrato de Jorge com o Palmeiras era válido até o final de 2025. No atual elenco, o lateral não teria espaço com Abel Ferreira, que admitiu ao próprio jogador que ele não se encaixava no perfil da comissão técnica. Contratado em 2021 pelo Verdão, Jorge chegou ao clube com grande expectativa, mas ele nunca conseguiu se firmar na posição e viveu altos e baixos. Foram 31 partidas sem nenhuma assistência sequer. Em 2023, foi emprestado ao Fluminense e após 4 partidas se lesionou gravemente em fevereiro e desde então não disputou mais uma partida oficial. É o Jorge sinceramente, começou muito bem no Flamengo, né, gente? Muito bem mesmo no Flamengo. Foi vendido para o futebol internacional, mas não deu certo, né, gente? Não deu certo. Claro que, de repente, como o futebol, as coisas mudam muito rápido, de repente ele vai para um time de menor expressão aí e consegue recuperar o seu grande futebol, né? Mas, por enquanto, tá difícil. Já a gente vai falar do Botafogo. Gente, ontem ou foi anteontem, gente? Foi ontem, né? O John Textor deu uma declaração que impactante, viu, gente? Impactante. Já no segundo bloco eu vou trazer essa informação para vocês, porque o John Textor do Botafogo diz haver corrupção no Brasileirão, assim como ele falou já em alguns outros momentos. Abre aspas para o John Textor. Tem os juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas. Fecha aspas. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, gente. Né? Se ele tem essas provas, claro que ele falou assim, eu não vou colocar essas provas, não vou agora, a CBF que está sendo acusada, né? Ela vai se manifestar em breve. E a gente vai acompanhar e vai trazer aqui. Porque o John Textor, se tem essas provas, ele tem que mostrar, né, gente? Tem que mostrar. Vasco chega a 5,4 milhões de reais em premiação da Copa do Brasil. Foi sofrido, mas o Vasco passou por cima do Água Santa nos pênaltis e está na terceira fase da Copa do Brasil. Com a classificação para a terceira fase, que não acontecia desde 2021, o clube carioca receberá mais de 2,205 milhões de reais. Com as passagens pela primeira e a segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco chegou a um montante de 5,4 milhões de reais em premiações na competição. Após abrir 2-0 e levar a virada para 3-2 no fim do segundo tempo, Lucas Piton empatou a partida em cobrança de falta de Dimitri Payet e levou a decisão da vaga na terceira fase da Copa do Brasil para os pênaltis. O Vasco passou com um placar de 4-1 nas penalidades máximas. É isso, né, gente? Segura só um pouquinho aí que eu volto já pra gente falar mais desse jogo do Vasco, falar mais dos jogos da Copa do Brasil que acontecem hoje. Aliás, que aconteceram ontem, né? Final de semana aí o que vai acontecer. Essa declaração do John Textor. E os abraços que eu vou mandar pra você que tá ligado com a gente. Você que mandou mensagem lá no nosso canal, aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista, nos nossos vídeos ontem.
Vou mandar um abração para você já já. Segura aí que eu volto rapidinho com você.